Porque ao longo dos anos só se fala em número de sócios, número de sócios, número de sócios, número de sócios. Mas não se fala em quanto se rende, quanto se gera, se a conta vira positiva, se a conta vira negativa, né? Então, mergulhando nisso, percebi que logo que o problema mais grave era um problema de leitura do que você tinha, né? Então, para você ter ideia, não se sabia, a gente, quando eu entrei lá, as pessoas que estavam trabalhando nos departamentos financeiros e de administrativos, elas estavam já no clube já há algum tempo. E a primeira pergunta que eu fiz foi assim: vem cá, gente, o Sou Mais Vitória, no final do mês, ele vira positivo ou negativo a conta, o saldo entre o que se paga e entre o que se recebe, o que se paga, o que se gasta. Ele é quanto? Quanto é que já? E ninguém tinha essa resposta, né? Então ninguém tinha. Por quê? Porque nunca se fez essa conta. Então, basicamente, o clube tratava o Sou Mais Vitória apenas como uma fonte de receita. E aí, para quem minimamente procura estudar ou saber ou se informar sobre o plano de sócios, sabe que o plano de sócios é uma unidade de negócio. Ô, Valdir, só para o pessoal ter uma ideia, quais seriam as despesas que geram o Sou Mais Vitória? Porque muita gente considera isso, tem esse mesmo pensamento do clube, a gente fala, não, o plano, ele está dando prejuízo ao clube, e a pessoa fala, mas como? Porque se ele está recebendo dinheiro e não está gastando. Então, explica um pouco assim, qual é o custo do sócio torcedor hoje? Pronto, então vamos lá. Mas só para finalizar essa coisa sobre o histórico, é, esse é um ponto importante de o clube analisar apenas como uma fonte. Então, assim, historicamente, o clube sempre tratou o Sou Mais Vitória como uma fonte de receita. Tipo, o pessoal falava, o Sou Mais Vitória, ano passado, gerou 4 milhões para o Vitória. Eu falei, mas 4 milhões de bruto, né? 4 milhões foi o dinheiro que entrou. Mas quanto se gastou desses 4 milhões? Né? Porque não é 4. O plano de sócios, já respondendo a sua pergunta, você tem receita, mas tem despesas. E aí eu vou dizer despesas. Se você aluga uma sala lá, uma loja lá no Shopping KPM, aí tem o aluguel daquela loja do KPM. Se você tem pessoas que estão contratadas ali para atender, você tem o custo dos atendentes que estão ali especificamente para atender. Se você tem a maior despesa de todas no plano de sócios e do Sou Mais Vitória hoje, chama-se ingresso, chama-se subsídio de ingresso. Entenda, se você paga hoje um plano que dá acesso sem você ter que pagar nenhum valor na bilheteria, que é a grande maioria do nosso número de sócios hoje, 80%, pelo que disse uma pessoa do marketing, não lembro, na última reunião do conselho, falou que 80% das pessoas elas são daquelas que pagam o valor para ter acesso sem pagar nada na bilheteria, na arquibancada ou na cadeira, né? Significa dizer que o clube, quando dá acesso a essa pessoa sem cobrar nada na bilheteria, o clube está subsidiando a entrada, abrindo mão daquela receita de bilheteria. Ou seja, dessa receita aí de plano de sócios que o clube disse que teve, sei lá, 4, 8, 7, 10 milhões, grande parte disso é receita de bilheteria. Porque a partir do momento em que Davi, aí, o David ou o Diego pegam sua carteirinha de um plano, passam na catraca e não pagam nada na bilheteria, o clube não recebeu receita de bilheteria deles, certo? Mas o custo de eles estarem no estádio continua existindo. Continua tendo uma pessoa na catraca para atender ele, um bilheteiro, um Seguro, segurança, a bateria, polícia, tudo. seguro, ambulância, o juiz, tudo, todo o custo para você fazer a operação de jogo. Abrir o estádio é caro. Uma operação de jogo. FBF cobra uma porcentagem em cima disso. Então, assim, quando eu estava lá no clube, na época a gente fez, juntamente com o gerente financeiro e a pessoa de operações, e logicamente com a equipe da Futebol Card, fizemos um estudo de que o custo do torcedor no estádio era algo em torno. O custo, estou falando assim, o custo para o clube não ganhar nada, para você só pagar a conta, era em torno de R$ 12,50. Logicamente que esse custo ele vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que tem no estádio, né? Se você tem, né? Porque, por exemplo, se você tem, infelizmente o Barradão é um estádio que você não consegue modular, né? Diferente da Fonte Nova, que você pode abrir só
Fonte Nova você pode abrir só o anel inferior, ou só o anel inferior e o intermediário, ou abrir só o lado sul, o lado leste. O Barradão, não. O Barradão, quando abre, você abre todo. Você abre ele, né? As pessoas gostam disso, né? Inclusive de sair de um lado do campo e ir para o outro. Então você abre o estádio inteiro. Então, logicamente, se você tem um jogo com 3 mil pessoas, vai ser, né? Esse custo vai aumentar. Se você tem com 10 mil, ele vai aumentar. Mas se você pega em média, R$12,50 era um número. Ou seja, se você quer fazer uma conta séria, uma análise séria e responsável do Sou Mais Vitória, como uma unidade de negócios, o correto é que a cada vez que um sócio torcedor que tem um plano que não precisa pagar nenhum valor, né, na bilheteria, não é aquele plano que dá desconto, né? Quando você tem um plano que dá desconto, o cara tem 50% de desconto, ele vai ter que comprar o ingresso. A grande maioria dos sócios hoje, né? Que Do você acesso tem acesso garantido, né? acesso garantido, a unidade de negócio Sou Mais Vitória deveria repassar para um outro centro de custos do clube, que é o centro de operações de jogos, ou para a própria bilheteria, R$12,50. E aí sim você chegar ao final do mês e você fazer a conta do Sou Mais Vitória e entender, nesse mês o clube arrecadou R$500 mil de receita de plano de sócio, gastou, pegar aquela quantidade de acessos de sócios que teve em cada jogo e fazer o cálculo para entender de fato quanto se gastou. E não é pouco.